vocês? Eu realmente espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a professora Tamires, professora de Geografia da ETI Vinícius de Moraes, da Rede Municipal de Ensino, e continuarei ministrando aula para vocês referentes ao 8º ano. Nós já vimos muita coisa, nós vimos sobre a questão dos fluxos migratórios, lembra quando uma pessoa muda de um lugar para o outro? Nós vimos sobre a questão dos blocos, né, das organizações mundiais, vimos sobre a ONU, que é a principal organização mundial, nós vimos sobre a Organização do Comércio, né, a OMC, a OMS, que andamos falando muito na TV, né, que é referente à pandemia, que a OMS que está lidando com a pandemia. Na nossa aula passada, nós começamos a trabalhar, né, sobre a questão da América, indiretamente, porque nós falamos do Brasil, lembra? Nós falamos do BRICS, que não é um bloco econômico ainda. É um grupo dos principais países em desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembra? Pois é. Nós vimos também sobre a questão da agricultura, sobre os principais produtores agrícolas do mundo, os Estados Unidos, a União Europeia. O Brasil é um grande produtor agrícola e claro que tem a oportunidade, a possibilidade de se tornar maior produtor agrícola. Ainda não é, mas tem a possibilidade. Vimos também de maneira resumida, claro, poderíamos ter nos aprofundado muito mais, mas nós vimos de maneira resumida sobre os movimentos do campo. Nós iremos ver sobre os distúrbios na América do Sul. Se nós vamos comparar com outras regiões, com outros continentes, a América quase não tem nenhum conflito, existem alguns distúrbios. Existe um problema com a Venezuela e é um problema que já vem se estendendo há algum tempo e está se agravando, né, com o passar do tempo, que é a questão relacionada a conflitos ideológicos, a conflitos políticos, mas que isso está afetando a questão econômica, a questão social e a própria população da Venezuela. Eu não sei se vocês recordam, que teve um fluxo migratório, olha aí falando de fluxo migratório novamente, teve um fluxo migratório muito grande de venezuelanos para outros países, exatamente porque a Venezuela está passando por um problema econômico e um problema social muito grande nos últimos anos. Um outro conflito que existe na América do Sul é o conflito entre a Colômbia, o governo colombiano e a população colombiana com as Farc. As Farc é uma força, na verdade é um grupo que tem um conflito e uma ideologia diferente ao governo colombiano. Mas existe um tratado, vamos dizer assim, mas uma ideia de paz entre eles que está vigorando nos últimos anos. Isso, claro, com a ideia de evitar uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É um conflito interno, onde provoca, claro, a morte de muita gente. No ano de 2019, eu vou colocar aqui um slide que mostra os distúrbios da América do Sul. Em 2019 aconteceu muito distúrbio, muita coisa diferente. Vários países tiveram tiveram manifestações, conflitos, tiveram passeatas contra principalmente o governo. E por que essas passeatas aconteceram? Eu acho que as letrinhas vão estar muito pequenininhas, mas cada um dos países foi motivado por um fator, principalmente o fator econômico. No Equador teve o aumento da gasolina, que gerou uma manifestação. No Chile teve o aumento da passagem no metrô, que gerou uma manifestação imensa. Nós tivemos manifestações na Argentina, porque a pobreza na Argentina, a Argentina vem enfrentando problemas econômicos tem muitos anos. E esses problemas econômicos eles estão se agravando e está causando um empobrecimento da população. E essa população começou a manifestar pedindo que o governo tivesse uma assistência alimentar, ou seja, ajudar a população a se alimentar, porque até alimento estava faltando no caso da população argentina. Nós tivemos também manifestações no Paraguai. No Paraguai, o Brasil está indiretamente ligado. O governo paraguaio ele negociou um novo acordo, né, renegociou um acordo da energia de Itaipu com o governo brasileiro e a população paraguaia não gostou, porque não foi consultado sobre esse acordo. Foi feito sem a consulta popular, sem ser informado para a população. E, como eu já falei, o problema com a Venezuela. E esse problema está se agravando com o tempo. Nós tivemos esse fluxo migratório, essa vinda muito grande de venezuelanos para o Brasil,
principalmente por conta do problema de fome mesmo. Uma parte da população estava passando fome. Então, foi necessário essa migração, essa mudança para outras regiões, a fim de ter uma ajuda social, uma ajuda de alimentar, uma ajuda para trabalhos. Então, esses foram alguns conflitos que aconteceram na América do Sul, isso tudo só no ano passado. Foi um ano atípico, não é comum. Normalmente, nós passamos por longos períodos de paz, sem conflitos, sem distúrbios, mas ano passado foi um ano incomum, aconteceram algumas modificações. Eu falei que a Venezuela, ela passa por um problema econômico, e esse problema econômico, ele indiretamente, ou diretamente na verdade, ele está ligado às sanções. O que são as sanções? São proibições. Lembra que eu falei isso quando eu disse lá sobre a OMC? Que alguns países fazem sanções a outros países, sanções econômicas, não compram desses países. E a Venezuela está passando por esse problema, porque ela sofre sanção de diversos países, seja dos Estados Unidos, seja do próprio Mercosul. O que é o Mercosul? Aqui a gente está vendo a bandeirinha dos países que fazem parte do Mercosul. São os estados que fazem parte, os estados associados. O Mercosul é o mercado, na verdade é um mercado de acordo dos países do Sul, da América do Sul. O Brasil faz parte, a Argentina faz parte, Paraguai, Uruguai, a Venezuela, mas lembra que a Venezuela está sofrendo sanção, mesmo fazendo parte. Então, muitas vezes, alguns fatores econômicos ligados à Venezuela, ela não consegue vender para outros lugares exatamente por conta dessas sanções. E o que vem a ser o Mercosul? Qual a função do Mercosul? O Mercosul tem como ideia principal facilitar o comércio entre esses países que fazem parte, os países que são associados. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, nós que somos brasileiros, nós podemos ir para a Argentina sem precisar de visto, só com a nossa carteira de identidade. Isso vai acontecer entre todos os países do Mercosul. Nós não precisamos de visto, nós temos uma liberdade de viajar por esses países sem precisar de visto. A mesma coisa acontece lá na Europa, que é a zona da União Europeia. A ideia do Mercosul talvez seja ser muito semelhante à zona do euro, à zona da Europa, né? A ideia de livre comércio, fortalecer o comércio de cada um desses países, ou seja, se eu posso comprar um produto de um país que é do Mercosul, então que eu dê preferência para essa compra ao invés de comprar de um país europeu, por exemplo. Então, a ideia do Mercosul é fortalecer a economia desses países que fazem parte do Mercosul. Um outro bloco que existe é o NAFTA, que é o bloco de acordo da América do Norte. Esse bloco faz parte do México, Canadá e os Estados Unidos. Principalmente, qual a ideia do NAFTA? Por que foi criado o NAFTA? Exatamente para tentar reduzir a importação de alguns produtos. Se eu tinha um produtor, no caso dos Estados Unidos era produtor de determinado produto, por que eu ia importar da China, da União Europeia, se eu podia importar do meu país, que era próximo, né, do país vizinho? Então, a ideia do NAFTA é exatamente fortalecer o comércio entre esses países que fazem parte da América do Norte. A ideia dos Estados Unidos em criar o NAFTA foi feita em 94, já tem um tempo, foi fortalecer essa economia e tentar frear o desenvolvimento, né, a venda tanto da União Europeia quanto da Ásia. Se nós pensarmos hoje, quase tudo que nós temos em casa, muita coisa que nós temos em casa é importado da China, né? Ou da China, ou é fabricado em regiões próximas, porque são produtos baratos, nem sempre eu tenho acesso a esse produto fabricado no meu país, então às vezes eu compro esses que são chineses por serem mais baratos, e a ideia é exatamente reduzir o valor desses produtos para que mais gente tenha acesso para produto produzido nos países que fazem parte do bloco econômico, tá? E para finalizar a nossa aula, nós iremos falar brevemente sobre a tecnologia e o trabalho. Tudo hoje é tecnologia, praticamente.
Se eu for pensar desde a produção agrícola até a produção de roupas, a produção da nossa aula, é tudo tecnologia. Até um tempo atrás, o professor estava lá na sala de aula com os aluninhos dele, não era isso? Agora, por conta da pandemia, como é que nós temos a nossa aula, a nossa interação de aula? É através da televisão, é através do smartphone, é através do tablet. Eu posso ter acesso a informações de várias maneiras e o trabalho acontece do mesmo jeito. Eu tenho fontes de trabalho de várias formas diferentes e a tecnologia, ela possibilitou o aumento nessa produção. Enquanto que, de uma maneira não tecnológica, um produto, ele demora muito mais para ser produzido. E claro, para mexer com tecnologia, quanto mais desenvolvimento tecnológico eu tiver, quanto mais produtos e mais máquinas eu tiver, mais é preciso ter conhecimento. Esse trabalhador que mexe com essa tecnologia, ele tem que ter um nível de conhecimento muito grande. Se nós pensarmos assim, mas eu tenho que ter conhecimento da tecnologia, a tecnologia pode substituir a gente em quase tudo. Então, a ideia é o quanto eu posso me especializar, o quanto eu posso me tornar apto para lidar com essa tecnologia. Por mais que eu tenha um desenvolvimento imenso, eu preciso de alguém para lidar com essa tecnologia. E essa tecnologia, ela indiretamente, na verdade, as indústrias, elas geram fatores como, por exemplo, a poluição. E a ideia é, por mais que eu tenha um desenvolvimento tecnológico, que eu melhore o meu impacto ambiental. Lembrando, por exemplo, você tem pilha em casa? Pilha contamina, não joga em qualquer lugar. O celular, não faz um descarte de celular de maneira irregular, como por exemplo, jogar no lixo. Então, a tecnologia, ela é muito importante e produtos tecnológicos são muito importantes, mas eu preciso saber como descartá-los, exatamente para não contaminar o meu meio ambiente. Então, eu tenho um fator muito positivo que melhora muito as máquinas, elas melhoram muito a produção, mas eu também tenho que pensar no ambiente. O que eu estou causando no ambiente? Certo? Nessa nossa aula, nós vimos sobre a questão dos conflitos na América do Sul, vimos também sobre a questão dos blocos econômicos, o Mercosul e o NAFTA. Nós vimos bem brevemente sobre a questão da tecnologia, mas bem brevemente mesmo. E a tecnologia é uma coisa que a gente sempre vai falar, porque nós precisamos dela. Vocês só estão assistindo essa aula por conta da tecnologia. E nós vamos dar continuidade. Lembrem-se, façam as atividades no portal. Se não tiver como fazer no portal, vá na sua escola, pegue a atividade e responda. Lembra de responder toda, que tem gente que não está fazendo tudo, está fazendo só uma parte, está entregando. Lembra de fazer tudo. Se tiver dúvida, pergunta para o seu professor. Entre em contato com a escola, pergunta para o seu professor, pede ajuda. Não é feio pedir ajuda não, muito pelo contrário. É um ato muito bom você pedir ajuda, você mostrar que você está interessado. Lembrem-se de cuidado com a máscara, cuidado em lavar as mãos, cuidado em passar o álcool em gel. Cuide de você e cuide das pessoas próximas a você. E até a nossa próxima aula.